Olá! Começa agora o programa Natureza Viva, o canal de encontro de quem preserva a vida e a natureza. Aqui ficamos sabendo das boas notícias do meio ambiente de Caxias do Sul e da região. Nesta edição, teremos uma reportagem especial sobre um dos símbolos de vida, a árvore. São dicas de como cuidar de uma planta e dados que demonstram a sua influência direta na qualidade de vida. E mais, na segunda reportagem, vamos nos aprofundar em um assunto que foi pauta mundial no final de setembro, o Dia Sem Carro. Vamos ver como trocar o carro por outro meio de transporte pode impactar a vida das pessoas. Fique ligado, é agora no Natureza Viva. As árvores são os símbolos mais clássicos do meio ambiente. Quando pensamos em natureza, pensamos em árvores. Não é por menos, elas realmente são indispensáveis e têm influência direta em nossa qualidade de vida. Vamos aprender mais sobre elas? O cultivo de uma planta é sempre um bom exercício. Melhor ainda é saber que um lazer pode estar completamente ligado às boas práticas ambientais. No Brasil, carregamos fortes laços com a cultura indígena, que deu origem a este país. Dois deles são o amor e o respeito pelas árvores como representantes maiores da imensa riqueza natural que possuímos. E para melhorar seu plantio a cada dia, fique atento a algumas dicas. O primeiro passo é estudar o local onde se deseja plantar, para somente depois escolher o tipo de árvore. Verifique a exposição ao sol. Algumas espécies se adaptam melhor ao sol pleno, outras pedem muita sombra. Observe a distância que a árvore pode ser plantada de muros e cercas. É importante tomar cuidado com calçadas. Algumas árvores têm raízes que danificam o calçamento e o asfalto. Em alguns casos, o ideal é plantar árvores como ipês, que as raízes crescem na vertical. Mas para que possamos saber informações como essa, é preciso muito estudo e constantes pesquisas na área. E nós estamos no herbário da Universidade de Caxias do Sul. Vamos conversar com o curador do herbário, que significa quem cuida do local, né, professor? Tudo bem? Tudo. Curador, na realidade, é a pessoa que administra e cuida desta coleção científica. O herbário da Universidade de Caxias do Sul está agora no próximo mês, em outubro, completando 27 anos de atividade e possui em seu acervo um número de 36.300 plantas. A grande maioria procedente da flora aqui da nossa região de cima, ou melhor, dos campos de cima da serra e da área de Caxias do Sul. Professor, tão importante quanto a gente saber cuidar das nossas plantas é também conhecer, né, quais estão mais presentes na nossa região e também no nosso país. Hoje no Brasil, recentemente saiu uma pesquisa, né, com o resultado de espécies. Foi lançado no Congresso Nacional de Botânica em Manaus a lista oficial das plantas brasileiras, já que isso era um compromisso do nosso país para a estratégia global da conservação das plantas. E o número oficial da flora brasileira é ao redor de 42.300 espécies de plantas, né, da lista brasileira que foi publicada agora em Manaus. Para o estado do Rio Grande do Sul, não se tem ainda esta informação, mas estaríamos em torno de aproximadamente 10 a 15 mil espécies, e aqui na região de Caxias do Sul, no nosso município, esse número deve chegar provavelmente em torno de 4 a 5 mil espécies de toda a nossa flora. Interessante, professor. E aqui em Caxias nós temos diversas, né? E quais são as mais comuns, assim, que a gente ouve muito falar? A nossa flora é composta por um grande número de árvores e a planta mais conhecida é óbvia, a nossa araucária angustifolia, né, que estamos na região das araucárias, na região do Planalto. Porém, se encontra muitas outras árvores, grupo da família das mirtáceas, sapindáceas, tiliáceas, euforbiáceas, cletráceas, várias famílias que a gente pode mostrar agora para vocês aqui no herbário, alguns exemplares, para que vocês tenham a ideia de como se conserva e se guarda este material aqui nos nossos registros do herbário. Lembrando que o herbário, né, ele guarda, além de todos os registros, uma amostrinha, né, de cada planta, o que é muito interessante. Nós vamos conhecer agora.
Vocês podem observar aqui parte do nosso acervo do herbário, né? Aqui há 2 exemplares de Araucária angustifolia, ou seja, o nosso pinheiro do Paraná ou pinheiro brasileiro. Este primeiro exemplar é uma planta masculina e há aqui 2 estróbilos que provam que isso são as flores masculinas, né, deste material aqui do nosso município, da nossa região. Ao lado, vocês têm um exemplar feminino com pinhas bastante jovens, uma vez que esta planta é uma planta dioica. Isto quer dizer, há 2 indivíduos, 2 plantas, uma com flores femininas e outra com flores masculinas. Então daqui saem os micrósporos ou grão de pólen levados pelo vento para a planta feminina, e esta pinha é que vai formar a grande pinha no inverno, onde a gente vai depois conseguir coletar os pinhões. Então aqui vocês têm os 2 exemplares representativos, uma vez que as plantas só são guardadas na nossa coleção quando estão com flores, masculinas ou femininas, ou o caso de flores hermafroditas, por exemplo, como a planta seguinte, que é o Blepharocalyx salicifolia, a nossa mirtácea. A respeito do tempo que estas plantas podem viver, dendrocronologicamente, ainda no Brasil, não há muitos estudos. Uma das plantas mais estudadas é a nossa araucária, né? Que no Jardim Botânico, por exemplo, nós temos uma planta com quase 300 anos. No Parque em Canela há uma planta com 700 a 800 anos. É uma planta que tem um período longo de vida, né? Esse grupo de gimnospermas vive muito e são as plantas que atingem, né, o maior tempo de vida. Todo o material nosso de herbário, como aqui o Blepharocalyx, por exemplo, né, tem sempre as suas informações de coleta, suas datas de coleta, o nome do coletor, né, porque isto é um registro botânico da região e que é utilizado por vários cientistas, né, a nível de estado, a nível do país, e nós também temos parte do nosso acervo emprestado para coleções internacionais, né. Se nós passarmos para outra planta da ponta, é o nosso camboatá, né, com frutos ali que estão abertos, né, para ter o registro, para termos a informação de quando essas plantas frutificam, né, e isto está à disposição de toda a comunidade científica, né, do nosso país, e a gente mantém intercâmbio com várias instituições. Aqui é outra das plantas bastante comuns da nossa vegetação, que é a soita-cavalo. É uma madeira bastante importante. Cientificamente é Luea divaricata, da família Tiliaceae, né? Algumas plantas dessas são usadas até na nossa arborização urbana, né? Ali há outro exemplar de camboatá, e lá vocês têm a parte da Cletra scabra, uma conhecida por carne de vaca, outra de nossas madeiras, né, com as inflorescências presentes no exemplar de herbário. Cada planta destas, cada exemplar desse, recebe a denominação técnica de essicata, né, do latim essicare, secar, né. Então aqui a coleção é com plantas secas, né, de toda a nossa vegetação. Árvores, arbustos, samambaias, musgos, avencas, cipós. Todas as plantas nós temos guardadas em nosso acervo. Obrigada, professor, pela sua participação. E tão importante quanto conhecermos o que há aqui dentro e está sendo guardado e preservado, é também cuidar do que temos lá fora. Vamos conhecer agora alguns dados divulgados pelo último relatório do Greenpeace, que nos preocupa um pouco. Nas últimas décadas, a média da temperatura mundial foi elevada em 0,7 graus Celsius. No sul do Brasil, o aumento foi de 1,4 graus. Em 25 anos, 620 mil mortes foram registradas em virtude de desastres naturais. Desmatamentos e queimadas lançam anualmente mais de 200 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Em 2002 e 2005, a Amazônia perdeu 70 mil quilômetros quadrados de seu território em virtude de desmatamentos e queimadas. Até o final do século, prevê-se um aumento de até 7 graus Celsius na temperatura da região semiárida do Nordeste brasileiro.
Atualmente, cerca de 1,2 bilhões de pessoas se encontram no estado de alta pobreza, devido às condições climáticas de suas regiões. Nos próximos 50 anos, o nível do mar deve subir entre 30 e 80 centímetros, devido ao derretimento das calotas polares. Mas se você está assistindo e sabe que não adianta ficar parado diante dos fatos, dê o primeiro passo. Uma muda pode ser cultivada de forma simples e trazer benefícios que hoje parecem banais, como o ar que respiramos, a água que bebemos, mas que muito em breve podem vir a ser um luxo.